Tudo começa com alguns homens explorando ruínas. Eles acham que existe um segredo no mundo. Natsume, a filha de Muro, se escondeu no carro para vir junto. Ela estava muito curiosa sobre a superfície. Todos entram em alerta, dizendo que tem um Gadol por perto. É um monstro gigante que começa a perseguir o carro, e quando eles acham que estão a salvo, ele solta vários espetos e faz o carro capotar. Quando Natsume acorda, Muro diz que ela vai voltar para a Decadance, e ela deve esperar por ele, e a ambulância parte a toda velocidade com a garotinha que perdeu um braço. Há muito tempo, cerca de 90% da população mundial foi eliminada por causa dos misteriosos Gadol. Os Gears, que são soldados de uma divisão chamada Força, construíram a fortaleza móvel chamada Decadance. Pela veia dos Gadol corre Oxione, uma energia que passou a ser usada pelos humanos na fortaleza. Desde então, por centenas de anos, os Tankers vivem sob a proteção dos Gears. Tanker é quem dá suporte ao Gear, para ele poder focar em lutar. Depois que os Gears lutam, a carne dos Gadol é cortada e os armamentos são reparados. Servir o Gear é a vida do Tanker. Ali é um orfanato de Tankers, e Natsume está lá, seu pai não voltou. Hoje é o dia de deixar aquele lugar, e eles receberão novos trabalhos, como açougue, armamento e pintura. Natsume não recebeu aprovação em seu alistamento. Sem um corpo saudável, não pode ser parte da força. Uma outra garota passa e faz um certo bullying com Natsume, por ela não ter sido aceita na força. Mas Natsume não se abala. Diz até que um dia a garota vai amassar a carne de um Gadol que ela destruiu. A amiga de Natsume diz que é bem raro um Tanker se tornar um soldado. Talvez seja melhor assim. É muito perigoso, como Natsume sabe bem, já que perdeu o pai. Alguns Gears aparecem e Natsume diz para a Fei que queria ter nascido numa raça guerreira. Eles têm tanta sorte. Agora é hora de Natsume se apresentar no trabalho que deram para ela. Ela foi designada para trabalhar no grupo Kaburagi, e quem vai ensinar ela é o próprio Kaburagi. Ele amarra os equipamentos de segurança e já logo joga a menina para baixo. O trabalho dela por enquanto é limpar sujeira de Gadol que está presa na fortaleza. Ela pensou que fosse reparar armaduras, mas por ali, novatos fazem limpeza por 5 anos. Ela se distrai um pouco observando uma unidade de tankers que está se movendo para algum lugar, mas logo Kaburagi aparece e ela volta para a realidade. Limpar é mais cansativo do que parece, e serão 5 anos. Os dias vão passando e ela vai trabalhando mais e mais. Em dado momento, até conversa com Kaburagi, perguntando se ele não enjoa de comer a mesma coisa sempre, mas parece que ele não é muito de conversar. Fenel aparece e pergunta se ela já se acostumou com o trabalho. Ele tenta chamar ela para sair, mas ela não parece muito interessada na proposta. Ela percebe que Kaburagi deixou seu cantil ali no trabalho e resolve ir na casa dele para devolver. Ele não quer conversar nada, mas ela insiste e pede até uma festa de boas-vindas, dizendo que ela mesma já fez os preparativos. Parece que o chefe deixou ela entrar, e ela conta que não entrou na força. Ela queria dar um fim à luta, mas Kaburagi diz que é impossível. A luta contra os Gadol nunca vai acabar. Algumas coisas simplesmente não mudam. Ele até pergunta se não é suficiente viver uma vida pacífica dentro de Decadance, já que lá fora os humanos estão extintos, mas a garota quer que os Gadol sumam para existir a paz verdadeira. Ela ainda quer ser um soldado. Kaburagi praticamente diz que ela deve abandonar suas ambições, e de repente a porta se abre. Um bichinho estranho aparece e ele diz que Natsume deve ir embora logo. Ela pisa numa garrafa e o bicho se assusta. Ela pensa que é um Gadol que deve ser logo eliminado, mas Kaburagi faz ela parar, dizendo que não é perigoso. No comportamento ele parece até um cachorrinho, e ele diz que encontrou o bicho no trabalho. Ele não tem um nome, então Natsume resolve chamar ele de Pipe. Kaburagi diz para ela não dar nome assim do nada, mas parece que o bichinho gostou. Ele até pergunta se os Gadol não mataram o pai dela, e ela diz que sim, mas aquele ali é diferente. Kaburagi recebe uma espécie de alerta interno, e de repente está seguindo um cara e completa uma missão de recuperar um chip. Alguém diz que ele deve se esforçar mais para descobrir e recuperar bugs, e eles usam uma frase que diz: "O mundo deve se livrar dos insetos". No próximo dia, Natsume diz que não ter ambições é o mesmo que estar morta, e surge um alerta de Gadol. É um grupo, são 65 médios e também tem um gigante. Eles fazem uma parada total em Decadance para enfrentar os monstros ali mesmo. A fortaleza tem um sistema de armaduras para esse tipo de situação, e é hora dos Gears fazerem sua parte. Kurenai, alguém que Natsume conhece, está ali também. Todos eles começam a sair da fortaleza e um alerta diz que todos os não combatentes devem se abrigar imediatamente. Fenel está com problema em seu equipamento e se desespera, causando um baita acidente. Vários caem da fortaleza.
A batalha contra os Gadol começa. O campo de batalha não é nada amigável e tem gente brigando com o monstro por todos os lados. É justamente lá que o pessoal do acidente vai cair, e um dos caras dá o azar de ser pego. Quem salva Natsume é Kaburagi. Parece que ele sabe usar o equipamento dos Gears. Ele é até bem habilidoso, na verdade. Sai por aí ferindo vários monstros enquanto desvia de seus ataques. Tudo isso com Natsume enganchada nele. Até mesmo os outros soldados admiram a habilidade que ele tem. O monstro gigante se aproxima o suficiente para os arpões da fortaleza serem disparados. Os arpões atingem em cheio o monstro gigante e começam a sugar Oxione para dentro da fortaleza, o que faz com que a forma de interceptação da fortaleza possa ser ativada. Ela começa a sofrer diversas modificações e no final tem até um canhão gigante que faz disparar um poderosíssimo golpe como se fosse um soco que acaba no mesmo instante com aquele monstro gigante. Todos comemoram a vitória da fortaleza, e uma voz avisa e parabeniza a vitória para diversos seres, e é para se lembrarem de reabastecer com Oxione e ter certeza de conduzir reinicializações ocasionais. Kaburagi pergunta se Natsume mudou de ideia sobre ser um soldado ao ver a realidade da batalha, mas ela não responde. Conseguiram alguns Gadol comestíveis, mas o custo é alto. Vários guerreiros foram perdidos. Filhos, filhas, maridos, esposas, todos deixam família. Uma propaganda começa, dizendo que Decadência é dirigida pela corporação Solid Quake, do entretenimento. Você pode experimentar emoção em um mundo que não é virtual. Ele fica no continente da Eurásia. Os jogadores podem desfrutar uma aventura no mundo real. Eles customizam um Avatar Gear e se juntam com aliados para caçar os Gadol. Perguntam o que acontece quando morre, e a resposta é que o avatar do Gear é um objeto físico, então você tem que recomeçar. Ali é a corporação geral, na cidade de Chimney. A propaganda continua dizendo que existe muita coisa para fazer, dá para chegar ao topo do ranking e até para encontrar uma espécie em extinção, os humanos, conhecido como Tankers. Na área de login em Solid Quake aparece Kaburagi. Alguém vem até ele dando os parabéns pelo breve retorno ao campo de batalha e apostando que ele se relembrou de seus dias no topo do ranking. Kaburagi nem liga, só vai para seu quarto pessoal na empresa. Uma memória de 7 anos atrás começa, com um cara perguntando sobre liberação de limitador, mas não querem contar para ele o que significa. Um deles começa a dizer que se o braço do avatar for arrancado, vai existir uma sensação de dor, mas ele não vai realmente perder o braço. Ninguém jogaria caso se machucasse de verdade. Parece que liberar o limitador remove essa restrição. Você toma dano real, mas também seu avatar fica mais forte. É risco por força. Kaburagi diz que não faz nada disso, e eles vão esquecer a conversa. Logo todos chegam no campo de batalha com muitos Gadol, e Mike acha o máximo a habilidade de Kaburagi. No mundo virtual, Kaburagi se reabastece com Oxione de alta qualidade, e Max aparece pedindo um pouco também. Os que estavam com Kaburagi são todos top rankers, e Mike é uma estrela em ascensão. Parece que todos os sentimentos sobre Kaburagi nas redes sociais são mistos, com gente querendo que ele continue e gente querendo que ele pare. Cada dia que passava, Mike subia mais e mais no ranking dos jogadores, chegando cada vez mais perto de Kaburagi, que estava sempre em terceiro lugar. Em dado momento, Mike vai até Kaburagi para pedir algum conselho sobre continuar subindo no ranking, e ele percebe que Kaburagi sabia sobre a liberação do limitador. Ele começa a dizer que costumava ser como todo mundo, não questionava, era apenas propriedade da empresa, do sistema, substituível, só deveria ter orgulho de cumprir sua função e ser descartado, mas depois que ele foi para o ranking, tudo mudou. Ele não quer voltar a ser substituível. Ele quer fazer a liberação, e Kaburagi diz que ele vai ser descartado como um bug, mas ele implora para que seja feito. Kaburagi faz ele prometer não liberar mais que 20%, então ainda aguentará sofrer um golpe e ele agradece muito feliz. No próximo dia, os top rankers estão chegando no ponto de interceptação e Mike está anormalmente feliz. A batalha começa e Mike está querendo cada vez mais e mais. A cena corta para alguém sendo descartado por ter violado confidencialidade, e isso é considerado um bug sério. Um ranker envolvido em trapaça. Mike está levando um tipo de choque e todos começam a brigar, até que chega Hugin e desmaia todos. Kaburagi agora está amarrado e recebe a notícia que Mike foi descartado e a equipe ranker foi dissolvida. O sistema considerou isso um problema de ordem entre os rankers em geral, e Kaburagi agora vai trabalhar de dia como reparador de armadura e de noite como agente de recuperação.
Entre os humanos, indivíduos frequentemente aparecem causando problemas para o mundo ali deles. São considerados bugs que devem ser eliminados pelo sistema. O trabalho de Kaburagi é recuperar os chips colocados dentro dos humanos, além de encontrar bugs e reportá-los. Recusar não é uma opção, são todos propriedade do sistema. Os outros hackers falharam e foram enviados para uma instalação correcional. O lema de Kaburagi agora vai ser: o mundo deve ser livrado dos bugs. De volta ao presente, Kaburagi está com Oxione em mãos e uma mensagem diz que o tempo dele até o descarte é de 175 anos. De volta à Decadence, Natsume está pedindo para aprender a lutar, e Kaburagi não quer ensinar, diz que não vai mudar de ideia. Ela resolve partir para a chantagem. Se ele não ensinar, ela vai contar a todos sobre Pipe, mas Kaburagi diz para ela fazer o que for preciso. Logo ela vai atrás dele pedindo desculpas e dizendo que estava mentindo, aquela é uma foto importante. Kaburagi diz que ele só deve seguir a mesma rotina até morrer, e isso não está muito longe. Mais tarde, Natsume vai comprar comida, mas vê Kaburagi passando e sai correndo antes de comprar. Ela resolve seguir para ver onde ele vai, e vê ele fazendo aquilo de remover o chip. Kaburagi olha para trás quando ela chama, e a mensagem na tela dele pede para reabastecer o Oxione. Ela não sabe o que ele fez, pensa que ele roubou o dinheiro de alguém inconsciente. Ela diz para ele não desistir. Ela vai emprestar as economias de sua vida toda para ele e ele começa a dar risada, dizendo que não vai roubar mais, ela pode ir embora. Em Solid Quake, Kaburagi está achando estranho porque todos os humanos são gerenciados através de chips, mas ele não consegue encontrar dado nenhum sobre Natsume. O motivo é que ela não é reconhecida pelo sistema, ela é um bug. De volta à Decadence, Natsume está feliz porque Kaburagi de repente resolveu ensinar ela a lutar, e ele diz que resolveu ver como um bug viveria neste mundo. Ele até disfarça que é porque ela é fraca como um inseto, a tradução de bug. Ela está super empolgada porque nunca tinha visto a base da força, já que não foi aceita lá. Kaburagi pensa que por ser um bug, ela deve ser eliminada, não tem valor para o sistema, mas foi justamente ela que naquele momento com certeza o salvou. Agora ele tem uma razão para continuar. Uma rápida memória mostra Kaburagi assistindo que Natsume, quando criança, logo após o acidente com o Gadol, quase partiu dessa para melhor. O coração dela chegou a parar, mas ela foi reanimada. Foi o momento em que o chip dela ficou com defeito. No presente, o método de ensino de Kaburagi é já partir para uma batalha real. Ele não garante que ela vai entrar para a força, mas pelo menos vai aprender a sobreviver. Eles encontram um Gadol comestível perfeito para novatos, o mesmo que os Gear usam para treinar. Um campo magnético especial é gerado e no interior dele a gravidade é instável. Com os óculos ela consegue ver as ondas. O tanque é o que permite que se surfe pelas ondas. Dá até para ver o Oxione fluindo dentro do corpo do Gadol. O tanque gasta Oxione para funcionar, mas ele se reabastece automaticamente sempre que chega perto do líquido. Gadol de tamanho médio tem regeneração alta, então só é derrotado por perda de sangue, mas um ataque de longa distância não penetra nas artérias. Tem mais um detalhe, alguns se transformam. Longa distância não funciona, e membros perdidos são regenerados. O único jeito é atacar de perto, e Kaburagi quer que Natsume dê um jeito. Ele diz que ela só precisa se preocupar com a cauda e mirar nas artérias, mas ela não consegue entender nada, está muito perdida no uso do equipamento. Ele resolve mostrar ele mesmo. Sua habilidade é tanta que dá para cuidar do Gadol enquanto arrasta Natsume por todos os lados, usando até a arma dela inclusive. Combater um Gadol é questão de tomar a energia dele forçando a derrota por perda de sangue. Natsume já ficou enjoada só de participar um pouco, mas não tem tempo para isso. Logo chega outro Gadol igual ao anterior. Ele diz para Natsume que ali deve ser um ninho, mas a verdade mesmo é que é uma zona de tutorial. É a hora dela ir sozinha, mas a cena corta para ela com alguns curativos, contando para Fei que está treinando. Fei é contra a ideia de Natsume entrar para a força. Ela acha que não tem como voltar viva lá de fora só pela última experiência que teve. Ela até menciona que Natsume não poderia lutar com aquele braço, mas logo pede desculpa. No dia seguinte, lá está Natsume treinando mais uma vez, mas ela é muito atrapalhada com o equipamento, acaba sendo espancada pelo Gadol. Ela começa a entender que os Gears são mesmo bons no que fazem, não é nada fácil. Tem muito mais Gears que Tankers na força, são 50 mil para apenas 200. Natsume admira muito Kurenai, soldado e a Tanker mais forte. Kaburagi diz que mesmo que não possa se juntar à força, ela pode se juntar à batalha, mas Natsume já não acha que é boa o bastante.
Ele pergunta se ela está desistindo e de repente ela cria coragem e diz que vai se esforçar. O treinamento de Kaburagi não parece muito convencional. Ele faz ela treinar várias coisas para se acostumar com o equipamento. Uma sequência de cenas mostra que ela está se esforçando muito e logo vai melhorando nas tarefas, até que chega o momento em que ela finalmente derrota um Gadol. Só falta aprender a olhar para todos os lados e não baixar a guarda. Em Solid Quake, Kaburagi recebe uma ligação de Hugin, dizendo que ele não fez nenhum trabalho de recuperação nos últimos 13 dias, 5 horas e 28 minutos, sendo que ele deve encontrar e relatar os bugs por si só. Todos os agentes trabalham assim, mas Kaburagi não encontra nenhum bug, o que é improvável, porque sempre há bugs por perto. Hugin diz que há muito tempo, os humanos tolos falharam em manter a ordem e caíram em ruína. O mundo deve ser livrado dos bugs. Em 2400, a poluição atingiu níveis letais e ficou quase impossível viver na Terra. O conceito de nação ruiu e as corporações globais desenvolveram seus próprios ciborgues. Enquanto a humanidade se lançou em direção à extinção, o número de ciborgues apenas aumentou. Solid Quake já se encontrava numa posição de liderança e adquiriu os direitos de toda a humanidade, instalando um domo gigante no continente da Eurásia. Para a história não se repetir, fizeram um sistema autônomo independente para tomar decisões. O sistema determina o que deve ser feito e cada indivíduo faz. Kaburagi sai de lá e vai para a Eurásia, apenas para ouvir Natsume batendo em sua porta no dia de folga. Ela trouxe um agradecimento, uma roupa para pôr em Pipe. Ela diz que assim ninguém vai notar e o bichinho pode até sair, deixando Kaburagi desesperado. Ele até pensa se ela entende Pipe porque os dois são bugs. Natsume entendeu que tem uma falha. Ela não alcança a alavanca do equipamento de batalha no tempo necessário e sua mão direita não ajuda no manuseio da arma. Ela pensa que mesmo com toda a ajuda que teve daquela mão, em certas situações parece que é sua fraqueza. Kaburagi pede que ela apenas o siga. O local que eles estão indo parece meio barra pesada e ela está morrendo de medo. Eles chegam em uma loja e o vendedor diz que o modelo da mão de Natsume é bem antigo. Ele quer dar uma olhada. Ela acha que ele está pensando em algo estranho, mas ele só dá risada. Kaburagi pede para usar os fundos e deixa um dinheiro no balcão. De repente, Natsume começa a fazer uma barulheira como se estivesse desesperada, mas no fim ela está maravilhada com o resultado. É uma nova mão que tem até movimentos precisos. Além disso, é possível colocar uma agulha ali mesmo, sem necessidade de mais nada. Kaburagi diz que aquela não é a fraqueza dela, é a arma. Depois os dois saem porque ela queria testar a novidade, mas de repente começa um alerta de Gadol. A fortaleza faz uma parada brusca que racha o solo, jogando o carro deles para cima. Também causa certa agitação na parte de dentro. Eles ficam sem saber direito o que aconteceu e Natsume corre para pegar Pipe. A fortaleza sofreu danos na propulsão e agora é impossível se mover. Minato, o comandante, diz que devem abrir 2 portões. Vão enfrentar os monstros ali. Kaburagi liga para ele dizendo que ele sabe o que escapou. É um imprevisto. Ele precisa de dados de localização. Minato pede para esperar por um tempo. Pipe cai bem em cima dos carros que estão partindo para a batalha subterrânea e Kaburagi recebe a localização. É mostrado que 6 anos atrás, Pipe foi encontrado e não apresentava reações de ataque. É um bug. Kaburagi resolveu comprar uma casa e fazer dela o novo lar daquele bug. Natsume está procurando por Pipe e Kaburagi está lá, já com equipamento de batalha. Ele fala que ela ainda não está pronta para a luta e deve voltar para Decadence, mas não é bem esse o plano dela. Ela continua procurando por Pipe agora já equipada e vê alguns Gears sendo abatidos por Gadol bem na sua frente. Ela faz um disparo desesperada e sai correndo. Depois, lembra da técnica de respiração que Kaburagi ensinou e consegue se acalmar. De volta ao campo de batalha, agora calma, está indo muito bem. Consegue desviar dos ataques do Gadol e acertar ele também. Ela até chama a atenção dos Gears que estão por ali. Não é sempre que tem uma tanker que manda bem. No meio de toda a bagunça, Kaburagi consegue pegar Pipe de volta e logo Natsume está com eles. Um Gadol aparece e começa a causar pânico nos Gears. Ele vem rolando a toda velocidade para tentar chegar direto em Decadence. Quando ele para, muitos tentam atacar, mas não dá muito certo. Kurenai aparece, derrubando o monstro e depois acabando com todos os espinhos que ele lança. Isso cria uma chance dos outros Gears atacarem e eles finalizam o monstro, com todos admirando a habilidade de Kurenai, a tanker mais forte. A própria Kurenai vem elogiar Natsume depois da batalha e ela, muito nervosa, se apresenta e diz que não faz parte da força. Ela diz que é um bug, que significa que é fraca como um inseto.
Kurenai diz que não é nada disso. A partir de agora, Natsume faz parte da força. Natsume agradece seu chefe dizendo que é tudo graças a ele, e quando Kurenai percebe que o chefe é Kaburagi, ela vem correndo chamando ele de Senhor Kabu. Parece uma grande fã. Um ninho de Gadol foi localizado e o objetivo da força é acabar com ele. Fica perto de uma montanha e tem um Gadol emitindo uma densa neblina. O local não é de fácil acesso e podem haver algumas complicações durante a batalha por perda de energia. Todos devem agir com eficiência. Em Solid Quake, Minato está dizendo para Kaburagi que ele deve voltar para a equipe de guerreiros, mesmo sem a existência dos Rankers. A próxima parte é muito difícil e os Gears não vão dar conta. Muitos deles vão morrer. Nessa hora de necessidade, os heróis lendários retornarão, e Kaburagi foi escolhido para ser um deles. Ele quase não presta atenção na explicação, parece bem preocupado, mas no fim, Minato diz que está feliz por trabalhar com ele de novo. Não é para chamar a atenção até o próximo evento terminar. No quartel da força, Natsume é apresentada aos trigêmeos mais jovens de lá depois dela. Ela está no esquadrão deles. Ela assusta uma das irmãs com sua mão nova, e a irmã diz que uma arma estranha é inútil no campo de batalha. Ou Natsume leva a sério, ou vai morrer. Natsume vê que Fei está passando e vai chamar ela para comer alguma coisa. A garota responde que não pode, está ocupada, pede desculpas. Ela se preocupa muito, mas vê que Natsume não vai desistir dessa vida de soldado. Mais tarde, em sua casa, quem aparece é o próprio Kaburagi. Ele percebe que ela vai participar da batalha e diz que ela fez muito bem. Até um Gear demoraria para pegar o jeito em tão pouco tempo, mas essa é uma operação diferente e ela não está pronta. Ela diz que quando a operação terminar, o mundo terá paz, e ele responde que ela não terá sucesso e a paz nunca virá. Ele diz que essa história de ninho já aconteceu várias vezes, mas para falar a verdade, não existe nenhum ninho. Ela diz que ele está estranho e contando mentiras, e no meio da discussão, ele quase diz que este é um mundo artificial, mas não completa a frase. Ele só diz que ninguém pode mudar isso e pede por favor que ela fique em casa. A discussão fica mais tensa e ela diz que decide como vai viver sua vida, mas Kaburagi, antes de ir embora, fura o equipamento dela e diz para ela desistir dessa missão. Depois, ela vai encontrar Kurenai, e a mulher pergunta se ela veio desistir da missão. Ela diz que sim, decidiu sozinha, e Kurenai diz que ela deve lavar o rosto. Ela pergunta se Kurenai já pensou em desistir da luta, e ela responde que sim, milhões de vezes, mas continua para poder ser digna da grandeza do Senhor Kabu. Kurenai pergunta por que Natsume decidiu lutar, e antes da resposta, conta que ela mesma se sente presa ali dentro, como se não estivesse viva, não suporta ficar naquele lugar apertado e sujo. Voltando para casa, Natsume tem uma memória de seu pai mostrando a superfície, onde os humanos já viveram um dia. Ele dizia que quando toda a luta acabasse, os humanos poderiam viver novamente na superfície. Ela também pensa em todos que de alguma forma disseram que ela deveria desistir de ser soldado, e volta correndo. Ela diz para Kurenai que não queria mudar o mundo, mas sim a si mesma. Ela não gosta de como é agora, ela quer autoconfiança. Essa é a sua razão para lutar. Kurenai gosta da resposta e Natsume confirma que vai sim para a luta, mas ela precisa de um dinheiro emprestado antes. Faltam 15 minutos para começar o evento, e Kaburagi vê que ela está embarcando no que pode ser o início do fim para a Decadence. Se você está vendo no futuro, já clica aqui do lado para ver o próximo episódio, mas se você está vendo no dia do lançamento, clique então no outro botão para se inscrever e não perder os próximos.